Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos aqui novamente na Victoria TV, Estamos aquí nuevamente en Victoria TV, canal 34.5. canal 34.5. E Deus quer falar contigo hoje mais uma vez, Y Dios quiere hablar contigo una vez más, através da sua palavra. a través de su palabra. Eu quero falar sobre algo que Jesus expressou, Yo quiero hablar sobre algo que Jesús expresó, algo que ele disse de si mesmo. algo que Él dice de sí mismo. Em João, capítulo 13, versículo 33, En Juan capítulo 13, versículo 33, Jesus estava dando as últimas instruções para os discípulos, Jesús estaba dando las últimas instrucciones para sus discípulos, antes de ser preso e ir para a cruz. antes de ser preso e ir a la cruz. E ele disse: Y Él dice, para onde eu vou, vocês não poderão ir. para donde yo voy, ustedes no podrán ir. Pedro ficou curioso, Pedro quedó curioso, com o coração apertado, con el corazón apretado. e ele perguntou então no versículo 36, Y él preguntó en el versículo 36, perguntou para Jesus: Senhor, para onde vais? le preguntó a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Jesus então responde a Pedro: Jesús le responde a Pedro, para onde eu vou, não podes seguir-me agora, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas depois me seguirás. pero me seguirás más tarde. O caminho de Deus não é no tempo do homem, El camino de Dios no está en el tiempo del hombre, não é do modo do homem, no es del modo del hombre, é do modo de Deus. es del modo de Dios. Por isso que é o caminho de Deus Por eso es que el camino de Dios e não do homem. y no del hombre. Então, Pedro não se conforma. Entonces Pedro no se conforma. E no versículo 37 ele replica: En el versículo 37 él responde, por que eu não posso te seguir agora? ¿por qué no puedo seguir ahora? Eu dou a minha vida por ti. Doy mi vida por ti. Então Jesus começa a explicar a Pedro que Pedro iria lhe negar. Entonces Jesús le comienza a explicar a Pedro que Pedro le negaría. Jesus viu que Pedro não estava entendendo, Jesús vio que Pedro no estaba entendiendo. então explicou com mais detalhes. Entonces Jesús le dio más detalles. Em João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Assim se habla na Reina Valera. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde eu estou, vosotros também estéis. Essa é uma promessa Esa es la promesa feita pelo próprio Senhor Jesus. dicha por el propio Señor Jesús. Ele disse que iria preparar lugar, Él dice que iría a preparar el lugar, mas voltaria para buscar o seu povo, mas regresaría para buscar a su pueblo, para que onde Cristo estivesse, para que donde Cristo estuviera, seu povo estivesse junto com ele, su pueblo estuviera junto con él, para todo sempre. para siempre. Então Jesus conclui no versículo 4 dizendo: Entonces Jesús concluye en el versículo 4 diciendo, mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. pero vosotros sabéis a dónde voy y conocéis el camino. E no versículo 5, Tomé replica: En el versículo 5, Tomás responde, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Jesus estava falando das coisas espirituais, Jesús estaba hablando de las cosas espirituales, do seu caminho pessoal de cruz, morte e ressurreição. de su camino personal de cruz, muerte y resurrección. Mas também apontava para o caminho que os seus discípulos teriam que seguir.
pero también señaló el camino que sus discípulos tendrían que seguir para estarem eternamente com Ele. para estar eternamente con Él. Tomé queria saber acerca de um caminho físico. Tomás quería saber acerca de un camino físico. Ele queria uma direção geográfica para se encontrar com Cristo fisicamente. Él quería una dirección geográfica para encontrarse físicamente con Cristo, Ter a presença de Cristo em carne e osso. para tener su presencia en carne y hueso. Mas Jesus ensinou que este caminho, Pero Jesús enseñó que este camino, que é a própria pessoa de Cristo, que es la propia persona de Cristo, implica em guardar e praticar os seus mandamentos. implica en guardar y practicar sus mandamientos. Assim demonstra o contexto dessa passagem. Esto es lo que demuestra el contexto de ese pasaje. Como, por exemplo, em João 14, versículo 15, Como por ejemplo en Juan 14, versículo 15, que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardad mis mandamentos. E também no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Assim habla a palavra de Deus em espanhol. El que tiene mis mandamentos y los guarda, esse es el que me ama. Em outras palavras, está falando daquele que guarda os mandamentos. en otras palabras está hablando de aquel que guarda sus mandamientos. Isto é, coloca em prática os seus mandamentos. Esto es que coloca en práctica sus mandamientos. Este é o caminho. Ese es el camino. O contexto demonstra isso. El contexto demuestra eso. E ainda no versículo 24 também fala: Y en el versículo 24 también habla, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Em espanhol, el que não me ama não guarda mis palavras. A importância de guardar as palavras de Cristo la importancia de guardar las palabras de Cristo. significa que desta maneira estaremos caminhando na direção de Cristo. Significa que de esta manera estaremos caminando en la dirección de Cristo. O que é que nós aprendemos aqui? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos aquí? Que ninguém tem aqui na terra, Que nadie tiene aquí en la tierra, nem terá lá no céu, ni la tendrá en el cielo, a presença de Cristo, la presencia de Cristo. se não praticar a palavra de Cristo Si no practica la palabra de Cristo aqui na terra. aquí en la tierra. Nós vamos estar colocando agora na tela Nosotros vamos a estar colocando en la televisión João capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces Jesús responde a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta é a expressão que eu mencionei no início, Esta expresión que yo mencioné en el inicio, que nós estaríamos falando. que nosotros estaríamos hablando, Jesus diz para eles Jesús dice para ellos uma verdade incrível. una verdad increíble. Ele disse: eu sou o caminho Él dice, yo soy el camino e a verdade y la verdad e a vida. y la vida. E eu quero, nessa oportunidade, Yo quiero en esta oportunidad verificar um pouquinho de cada uma dessas três expressões. verificar un poquito de cada de esas tres expresiones. Ele disse em primeiro lugar: eu sou o caminho. Él dice en primer lugar, yo soy el camino. Jesus não disse que é um caminho. Jesús no dice que es un camino. Ele disse que ele é o caminho. Él dice que es el camino. O caminho é um artigo definido. El camino es un artículo definido. Não é qualquer caminho. No es cualquier camino. Assim está escrito no grego original do Novo Testamento. Así está escrito en el texto griego original del Nuevo Testamento. Ele é o caminho específico, Él es el camino específico, exclusivo, exclusivo, pontual, puntual, único. único. Não há um outro caminho. No hay otro camino. Em segundo lugar, En segundo lugar, é mentira que todos os caminhos levam a Deus. es mentira que todos los caminos llevan a Dios. Jesus não é mais uma opção para se chegar a Deus. Jesús no es una opción más para llegar a Dios. Jesus não é uma boa opção para se ir até Deus. Jesús no es una buena opción para ir a Dios. Ele é a única opção para se chegar até Deus. Él es la única opción para llegar a Dios. Eu preciso te dizer a verdade.
Yo necesito decir la verdad. É isso que a Bíblia ensina. Eso es lo que la Biblia enseña. Deus dá liberdade para todos os seres humanos Dios da la libertad para todos los seres humanos. seguir o caminho que eles decidem seguir. Seguir el camino que ellos decidan seguir. E Deus vai lhe respeitar, Y Dios va a respetar, não vai lhe impedir. no va a impedir. Mas Ele está dizendo que Ele é o caminho Mas Él está diciendo que Él es el camino para se chegar a Deus. para llegar a Dios. Somente Jesus Cristo. Solamente Jesucristo. Não há uma outra maneira. No hay otra manera. Não há uma outra forma. No hay otra forma. Somente passando por este caminho. Solamente pasando por ese camino. Jesus Cristo. Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Dice así la palabra del Señor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Senhor Jesucristo. A paz com Deus La paz con Dios. só vem de uma maneira, Solamente hay una manera. somente de uma forma, Solamente una forma. por meio de Jesus Cristo. Por medio de Jesucristo. A nossa justificação, Él nos justifica. a nossa justificação Nuestra justificación se passa, acontece se pasa, acontece por meio da obra de Cristo. por medio de la obra de Cristo. Não existe uma outra maneira. No existe otra manera. Você pode procurar outros caminhos, Usted puede escoger otros caminos, mas não vão te levar a Deus. pero no te van a llevar a Dios. Esta é a verdade. Eso es verdad. Goste ou não goste, Te guste o no. concorde ou não concorde, Estés de acuerdo o no. mas eu lhe digo isso em amor Mas yo te digo eso en amor e por amor, y por amor. porque me importo com você que está escutando essa mensagem. Porque me importas tú que estás escuchando este mensaje. Por isso que preciso te falar a verdade. Por eso es que necesito hablar la verdad. Aleluia. Não existe uma outra forma, um outro meio. No existe ni una forma ni otro medio. Nós vamos estar agora lendo na tela da televisão Atos dos Apóstolos, Nosotros ahora vamos a estar leyendo en la televisión Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. versículo 11 y versículo 12. Él es la piedra que vosotros los edificadores desechasteis, la cual fue puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O texto é bem claro. El texto es bien claro. Não existe um outro nome. No existe otro nombre. Não existe outra pessoa No existe otra persona que possa justificar o ser humano. que pueda justificar al ser humano. Somente Jesus Cristo. Solamente Jesucristo. O texto diz: em nenhum outro El texto dice, y ningún otro há salvação. hay salvación. A salvação é por meio da obra de Jesus Cristo. La salvación es por medio de la obra de Jesucristo. O caminho é uma pessoa. El camino es una persona. Se chama Jesus Cristo de Nazaré, Se llama Jesucristo de Nazaret. o Filho de Deus, El Hijo de Dios. que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que murió y resucitó al tercer día. Ele é o caminho. Él es el camino. E como seguimos o caminho? ¿Y cómo seguimos el camino? Praticando a sua palavra, Practicando su palabra. escutando a sua voz. Escuchando su voz. Quando colocamos esta palavra em nosso coração Cuando ponemos esta palabra en nuestro corazón e depois praticamos ela em nossa vida, y después la practicamos en nuestra vida, estamos seguindo Jesus Cristo, estamos siguiendo a Jesucristo. porque Ele é o caminho, não há outro. Porque Él es el camino y no hay otro. A segunda expressão que Jesus disse: La segunda expresión que Jesús dice, eu sou a verdade. yo soy la verdad. É importante nós falarmos sobre esse assunto, Es importante que nosotros hablemos sobre ese asunto. porque hoje em dia muitos dizem: Porque hoy en día muchos dicen, existem várias verdades que nos conduzem até Deus. existen varias verdades que nos conducen a Dios. Porém, Pero para a salvação eterna do ser humano, para salvación eterna del ser humano, só existe uma verdade solo existe una verdad, revelada nas Escrituras Sagradas, revelada en las Sagradas Escrituras, na Palavra de en Deus. la palabra de Dios. Outros ainda dizem que cada um tem a sua verdade particular.
Otros dicen que cada uno tiene su verdad particular. Na verdade, esta é apenas uma forma de justificar La verdad es que esta es apenas una forma de justificar uma vida segundo seus próprios desejos e vontades. una vida según nuestros propios deseos y voluntades. Em outras palavras, uma vida de pecaminosidade, uma vida de iniquidade. En otras palabras, es una vida de pecado y de iniquidad. É uma forma de dizer: Es una forma de decir, a minha verdade é aquilo que eu quiser. mi verdad es lo que yo quiero hacer. Sou eu quem defino o que é certo e errado. Soy yo el que define qué es cierto y qué es falso. Para mim, Para mí, minhas vontades definem as minhas regras, mis voluntades definen mis reglas ou a ausência das regras. o ausencia de las reglas. Eu sou o meu Deus. Yo soy un Dios. Essa é uma maneira de afirmar essas coisas. Es una manera de afirmar estas cosas. É mentira que a verdade é relativa. Es mentira que la verdad es relativa. Esse é um outro ponto muito importante de nós conversarmos. Ese es otro punto muy importante que nosotros conversemos. A verdade, ela é absoluta, La verdad es absoluta, única única e imutável. y inmutable. Ela não muda, ela não cambia. Ella no cambia. A ideia pós-moderna de que existem muitas verdades La idea posmoderna de que hay muchas verdades e que qualquer verdade ela é relativa. y que cualquier verdad es relativa, Essa ideia é na lógica e na prática, esa idea es en la lógica y en la práctica. inconsistente, parcial e falida. Inconsistente, parcial y fallida. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque as novas ideologias atuais, Porque las nuevas ideologías actuales, o relativismo da verdade, el relativismo de la verdad, a supervalorização da pluralidade, la sobrevalorización de la pluralidad, a contraditória cultura do amar é concordar, se não concordo é porque não amo. la cultura contradictoria de amar es estar de acuerdo. Si no estoy de acuerdo es porque no amo. Essa cultura proclama em alto volume Esa cultura proclama a gritos que todas as vozes que todas las voces e verdades y verdades têm que ser ouvidas e respeitadas, tienen que ser escuchadas y respetadas porque têm o mesmo valor. porque tienen el mismo valor. Porém, Pero, curiosamente, curiosamente, quando uma verdade se opõe às outras, cuando una verdad se opone a las demás, em função da sua natureza e essência, según su naturaleza y esencia, como por exemplo o cristianismo, como por ejemplo el cristianismo, ele então perde todo o seu valor, él entonces pierde todo su valor, a sua voz. su voz. Ele perde o direito de ser e de existir Él pierde el derecho de ser y de existir. e é colocado sobre a mira da condenação. Y ya es puesto bajo la condenación, Sobre a mirada da condenação. sobre la mirada de la condenación. E é silenciado pelo pretexto de ser crime de ódio. Y ya es silenciado con el pretexto de ser un crimen de odio. As coisas caminham desta maneira. Las cosas pues, caminan de esta manera. Em outras palavras, En otras palabras, o relativismo pós-moderno el relativismo postmoderno proclama que toda diversidade e pluralidade de vozes proclama que toda diversidad y pluralidad de voces e verdades y verdades tem seu absoluto, democrático e legítimo direito tiene su absoluto y democrático legítimo derecho de ser e de existir, de ser y existir. a menos que A menos que discorde dele. desacuerden. É uma parcialidade que caminha de mãos dadas com a hipocrisia. Es una parcialidad que van de la mano con la hipocresía. Na tentativa de relativizar a verdade, En el intento de relativizar la verdad, muitos apelam até para técnicas com imagens de ilusão de ótica. muchos recurren a técnicas con imágenes de ilusión óptica. É uma imagem que ilude, Es una imagen que engaña, apenas aparenta ser. solo aparenta ser. E o que apenas aparenta ser Y lo que solo parece ser é uma mentira. es una mentira. Eu quero trazer hoje aqui 3 exemplos. Yo quiero traer hoy 3 ejemplos. Eu vou estar colocando a imagem aqui no lado, você vai estar vendo na tela.
Los estaré poniendo en las imágenes aquí en la televisión. O exemplo número Ejemplo número 1. é uma imagem do número 9 e do número 6 Una imagen del número 9 y el número 6, visto invertido. vistos al revés. Dois indivíduos discutem. Dos individuos discuten. Um deles fala, é o número 9. Uno dice, es el número 9. O outro que está do outro lado El otro que está del otro lado, fala, não, é o número 6. no, es el número 6. Mas o que o autor da imagem desconsidera Pero lo que el autor de la imagen ignora e que nós precisamos lembrar y lo que debemos recordar é que o uso de todo número es que el uso de cada número implica em um valor numérico que lhe cabe. implica un valor numérico que le corresponde. Todo número, ao ser usado ou escrito, Todo número cuando es usado o escrito, ele tem a sua natureza, él tiene su naturaleza. ele tem o seu valor numérico definido Él tiene su valor numérico definido pelo propósito de ser. con el propósito de ser. Porém, Sin embargo, ver as coisas de cabeça para baixo ver las cosas al revés não as torna uma verdade no las convierte en una verdad relativa. verdad relativa. Continua sendo uma mentira. Sigue siendo una mentira. Um exemplo número 2 Ejemplo número 2. é uma outra imagem de uma figura geométrica Es otra imagen de una figura geométrica de metal de metal que aparenta ter uma forma indefinida, que parece tener una forma indefinida, incompreensível. incomprensible. Na verdade, a imagem não é real, La verdad, la imagen no es real, mas é falsificada. es falsificada. É uma imagem editada em um programa de computador. Es una imagen editada en el programa, en la computadora, É um programa de edição de imagens. un programa informático de imágenes. Porém, editar, Ah, pero editada, alterar, alterada, desoriginalizar uma imagem desoriginalizar una imagen não as torna uma verdade. no la convierte en una verdad, Não a torna uma verdade relativa. no la convierte en una verdad relativa. Continua sendo apenas uma ilusão de ótica. Sigue siendo solo una ilusión óptica. Em outras palavras, En otras palabras, uma mentira. una mentira, Uma completa mentira. una completa mentira. Um exemplo de número 3 El ejemplo número 3 é a imagem de uma figura geométrica es la imagen de una figura geométrica em forma de tubos en forma de tubos colocados lado a lado, colocados de un lado al otro, que também aparenta ter uma forma indefinida, que también aparenta tener una forma indefinida, incompreensível. incomprensible. É uma outra imagem que também não é real, Es otra imagen que tampoco es real, no sentido de ser falsa, en el sentido de ser falsa, porque simplesmente não existe algo assim no mundo real, porque simplemente no existe tal cosa en el mundo real, mas é uma fantasia. pero es una fantasía. Ela foi criada, desenhada, Ella fue creada, diseñada com falsas linhas de conexão, con líneas de conexión falsas, com falsos pontos de contato. con puntos falsos de contacto. A imagem simplesmente La imagen simplemente cria uma ilusão de ótica. crea una ilusión óptica. Ela não é uma verdade relativa, Ella no es una verdad relativa, mas é uma completa mentira. sino una completa mentira. Então, para se promover esta ideia Entonces, para promover esa idea de que as verdades são relativas, de que las verdades son as relativas, pessoas fazem uso dessas imagens que você viu agora. las personas hacen uso de esas imágenes que usted vio ahora. Mas a verdade não é relativa, Mas la verdad no es relativa, porque Cristo é a verdade porque Cristo es la verdad e Cristo não é relativo. y Cristo no es relativo. Ele era Cristo ontem, ele era Cristo ayer, Él era Cristo antes, ele é Cristo hoje Él es Cristo hoy e ele será Cristo para sempre. y Él será Cristo para siempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Él, Rei de reis Él es Rey de reyes y Señor de señores e será para todo y sempre. será para siempre. Deus não muda. Dios no cambia. Jesus Cristo é Deus. Jesucristo es Dios, Aleluia, assim como o Pai e o Espírito são así Deus. como Padre y el Espíritu Santo. Nós vamos estar colocando na tela um outro texto bíblico. Nosotros vamos a estar poniendo en la tele otro texto bíblico. João capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 31 e 32. versículo 31 y 32. Jesús dijo entonces a los judíos que creían en él:
Si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquele que permanece na palavra de Cristo, Aquel que permanece en la palabra de Cristo, esse é seguidor de Cristo. ese seguidor de Cristo, E ele verdadeiramente vai ser discípulo. y él verdaderamente va a ser discípulo. E Jesus termina dizendo: Y Jesús termina diciendo, e conhecereis a y verdade, conoceréis la verdad, e a verdade vos libertará. y la verdad os hará libres. A verdade tem um propósito: La verdad tiene un propósito, libertar o homem. libertar al hombre. Libertar do quê? ¿Libertad de qué? Da mentira. De la mentira. Porque sem a verdade, Porque sim, a verdade, sin la verdad, o homem continua escravo do pecado, el hombre continúa siendo esclavo del pecado, escravo do diabo, esclavo del diablo, preso, preso, atado com correntes e grilhões, atado con correas y griñones, até que a verdade, hasta que la verdad, que é Cristo Jesus, que es Cristo Jesús, liberte a sua vida. liberte su vida. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, Por eso es que Jesús dice, conoceréis la verdad, e a y verdade la verdad vos libertará. los hará libres. Mas Jesus é essa verdade. Pero Jesús es la verdad. Então significa que ele estava dizendo: Entonces significa que Él estaba diciendo, só eu posso libertar o homem. soy el único que puede liberar al hombre. Só eu puedo libertar o ser humano. Solo yo puedo liberar al ser humano. Não existe outro. No existe otro. Porque ele é a verdade. Porque Él es la verdad. A verdade que liberta. La verdad que liberta. Traz a paz para o ser humano. Trae la paz para el ser humano. Salvação. Salvación. Nova vida. Nueva vida. A verdade não é apenas um conjunto de informações adquiridas. La verdad no es apenas un conjunto de afirmaciones adquiridas. É informações. De informaciones adquiridas. Mas a verdade é uma pessoa. Mas la verdad es una persona. É a revelação de uma pessoa. Es la revelación de una persona. Jesus Cristo. Jesucristo. A terceira expressão que Jesus disse: La tercera expresión que Jesús dice, eu sou a vida. yo soy la vida. A vida é a necessidade. La vida es la necesidad. É o desejo mais elementar da humanidade. El deseo más elemental, más básico de la humanidad. A medicina, La medicina, a bioquímica, La a bio- biogenética, la bioquímica, la biogenética, dentre outras áreas da ciência, entre otras áreas de la ciencia, buscam incansavelmente buscan incansablemente prolongar o tempo de vida do ser humano aqui na Terra. prolongar el tiempo de vida del ser humano aquí en la tierra. Todo ser humano deseja viver. Todo ser humano desea vivir. Não importa de que nação ele seja. No importa de qué nación sea. Todos gostariam de viver eternamente. Todos les gustaría vivir eternamente. E a vida eterna existe. Y la vida eterna existe, Porém, não provém da medicina, pero no proviene de la medicina, ou da bioquímica, ou da biogenética. ni de la bioquímica, ni de la biogenética. Não. No, Eu tenho uma notícia ruim. yo te tengo una noticia hoy. A pior notícia de todos os tempos La peor noticia de todos los tiempos para toda a humanidade para toda la humanidad é que o ser humano nasce como inimigo de Deus, es que el ser humano nace como enemigo de Dios, condenado ao inferno. condenado al infierno. Vai enfrentar a morte física Va a enfrentar la muerte física e, por fim, a morte eterna. y finalmente la muerte eterna. Mas agora eu tenho para você Pero ahora yo tengo para usted a melhor notícia de todos os la tempos mejor noticia de todos los tiempos para toda a humanidade. para toda la humanidad. É que por meio de Jesus Cristo, Es que por medio de Jesucristo nós podemos nos tornar filhos de Deus, nosotros nos podemos hacer hijos de Dios, ter os pecados perdoados, nuestros pecados perdonados, tener todos nossos pecados perdonados tener todos nuestros pecados perdonados e receber y gratuitamente recibir gratuitamente a vida la eterna. vida eterna. Somente aquele que venceu eternamente a morte Solamente aquel que venció eternamente a la muerte pode nos livrar da morte eterna. nos puede librar de la muerte eterna. Jesus, Jesús, só Ele tem a vida para dar, solo Él tiene la vida para dar, nos livrando da condenação.
nos libra de la condenación. Jesus não é uma das opções para a vida eterna, Jesús no es una de las opciones para la vida eterna. mas Ele é a única opção. Él es la única opción. Ele é a própria vida eterna Él es la propia vida eterna, em pessoa. en persona. Aleluia. Eu quero ler agora no Evangelho de João, Yo quiero leer ahora el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 e 28. capítulo 10, versículo 27 y 28. Diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Pero vosotros no creéis, porque não sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jesus Cristo de Nazaré, Jesucristo de Nazaret, Ele tem a vida eterna para dar, Él tiene la vida eterna para dar, porque Ele próprio é esta vida. porque Él propio es la vida. João capítulo 6, versículo 40, Juan capítulo 6, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: dice así la palabra del de Señor. fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E esta é a vontade del que me ha enviado, que todo aquele que vê al Hijo e cree en él tenga vida eterna, e eu le ressuscitarei en el dia postrero. Jesus Cristo vai ressuscitar Jesucristo va a resucitar todo aquele que nele crê, a todo aquel que en Él cree. e Ele tem poder para dar a vida eterna, Y Él tiene el poder para dar la vida eterna. aquilo que a ciência busca. A ciência busca, Aquello que la ciencia busca, que os cientistas buscam, que los os- científicos buscan, aquilo que é o desejo de todo ser humano, aquello que es el deseo de todo ser humano, viver eternamente. vivir eternamente. Jesus Cristo tem para dar. Jesucristo tiene para dar. É uma realidade. Es una realidad. A vida eterna que todos os seres humanos desejam La vida eterna que todos los seres humanos desean está numa pessoa, está en una persona, Jesus Cristo. Jesucristo. Quando Jesus afirma: Cuando Jesús afirma, eu sou o caminho yo soy el camino, e a verdade la verdad e a vida, y la vida, Ele está oferecendo ao mundo Él está ofreciendo al mundo três coisas: tres cosas: direção, dirección, a revelação la revelación e a eternidade. y la eternidad. Eternidade junto dele. Eternidad junto a Él. O caminho El camino nos fala de direção. nos habla de dirección. Quem precisa de direção? ¿Quién necesita de dirección? Quem está perdido? ¿Quién está perdido? Quem está fora do caminho? ¿Quién está fuera del camino? Sem saber para onde está indo. Sin saber para dónde está yendo. Em outras palavras, En otras palabras, a humanidade la humanidad precisa da direção. necesita de dirección. Precisa saber para onde vai. Necesita saber para dónde va. Por isso disse Jesus: Por eso dice Jesús, eu sou o caminho. yo soy el camino. Porque ele sabia que os seres humanos estão precisando, necessitam Porque Él sabía que los seres humanos están necesitando de ter um caminho para se chegar a Deus. de tener un camino para llegar a Dios. E esse caminho é Jesus. Y ese camino es Jesús. A verdade La verdad significa, significa, nos aponta sobre revelação. nos apunta sobre la revelación, A manifestação de Deus na pessoa de Cristo la manifestación de Dios en la persona de Cristo para a salvação da humanidade. para la salvación de la humanidad. Em Cristo nós recebemos En Cristo recibimos a revelação de toda a verdade la revelación de toda la verdad que nós necessitamos. que necesitamos Para quê? Para recebermos a salvação. para recibir la salvación Eterna. la salvación eterna. Jesus falou: eu sou a vida. Jesús habló, yo soy la vida. Isso significa eternidade com Deus. Eso significa eternidad con Dios. Esta é a qualidade
Esta es la cualidad, Esta é a natureza da vida eterna esta es la naturaleza de la vida eterna que Cristo nos oferece. que Cristo nos ofrece. A eternidade com Deus. La eternidad con Dios. O estar junto com Deus para todo sempre. Estar junto con Dios para siempre. Esta é a qualidade, a natureza da vida que Cristo tem para nós. Esa es la cualidad que Cristo tiene. que Cristo tiene para nosotros. Aleluia. No final do versículo 6 de João 14, En el final del versículo 6 de Juan 14, Jesus disse: Jesús dijo, Ninguém vem ao Pai senão por mim. nadie viene al Padre sino por mí. Não há outra forma, não há uma outra maneira. No hay otra forma, no hay otra manera, Não há um outro método, um outro plano. no hay otro método, otro plan, Não há uma outra verdade, não há um outro caminho. no hay otra verdad, otro camino, Não há um outro nome no hay otro nombre para se chegar a Deus. para llegar a Dios. Somente Jesus Cristo. Solamente Jesucristo. Esse é o nome. Ese es el nombre. Esta é a pessoa. Esa es la persona. Este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida Este es el camino, esa es la verdad y es la vida que o ser humano precisa que el ser humano necesita para receber o perdão dos seus pecados, para recibir el perdón de sus pecados. ter seu nome escrito no livro da vida lá no céu. Tener su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Jesus nos revela Jesús nos revela quem Ele é quién es Él através da palavra de Deus, a través de la palabra de Dios, através da Bíblia a Sagrada. través de la Biblia Sagrada. Você tem a oportunidade, Usted tiene la oportunidad, toda a humanidade tem a oportunidade toda humanidad tiene la oportunidad de conhecer o caminho, de conocer el camino, de conhecer a verdade, de conocer la verdad, de receber esta vida eterna. de recibir esta vida eterna. Está à nossa disposição. Está a nuestra disposición. Este é o tempo. Ese es el tiempo. Esse é o momento. Este es el momento. Abra o teu coração. Abre tu corazón. Diga para Jesus: Di para Jesús, Senhor, receba-me Señor, recíbeme como teu filho. como tu hijo. Perdoa os meus pecados. Perdona mis pecados. Eu quero te conhecer. Yo quiero conocerte. Aleluia. E você vai viver na verdade. Y usted va a vivir la verdad. Vai experimentar esta vida que Cristo tem para ti. Va a experimentar esta vida que Cristo tiene para ti. E começa aqui na terra Y comienza aquí en la tierra. uma nova vida. Una nueva vida. O Espírito Santo habitando dentro de nós. El Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Aleluia. E um dia este corpo vai ser revestido Y un día este cuerpo va a ser revestido de um novo corpo. de un nuevo cuerpo. E estaremos para sempre com o Y Senhor. estaremos para siempre con el Señor. Eu quero orar contigo neste momento. Yo quiero orar contigo en este momento. Você que creu nesta palavra, Usted que cree en esta palabra, fale comigo agora, ore conmigo ahora, para que o Senhor escute a tua oração para que el Señor escuche tu oración e tudo na tua vida seja cambiado y toda tu vida sea cambiada. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Deus maravilhoso, Dios maravilloso, eu quero te agradecer pela tua yo palavra. quiero agradecerte por tu palabra. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Cristo Jesús, que esta palavra possa quebrar as que cadeias, esta palabra pueda romper cadenas, possa gerar fé. pueda llenar de fe A pessoa que está escutando essa mensagem, a la persona que está escuchando este mensaje. que a tua verdade Que tu verdad possa romper toda mentira, rompa toda mentira. que a tua vida, Senhor, Que tu vida, Señor, possa romper com toda morte, pueda romper con toda muerte, com todo laço do diabo, con todo lazo del diablo, com todo plano do inferno, con todo plan del infierno. contra essa pessoa que está escutando, Eh, contra esta persona que está contra esta escutando. persona que está escuchando. Aleluia, que esta pessoa possa conhecer o teu caminho, Senhor, Que esta persona pueda conocer tu camino, Señor. praticando a tua palavra, Practicando tu palabra. andando segundo o teu espírito, Caminando conforme a tu espíritu. segundo os teus propósitos, Según tus propósitos. os teus planos para a vida dela, Tus planes para su vida de ella. e possa viver a plenitude de Deus, Y pueda vivir en la plenitud de Dios. com alegria, com paz, Con alegría, con paz. a paz que o mundo não tem para oferecer, La paz que el mundo no tiene para ofrecer. mas recebemos de Deus, Pero la recibimos de Dios. do céu, do alto. Del cielo, de lo alto. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Jesucristo es el príncipe de la paz. Seja cheio dessa paz. Sean llenos de esa paz. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Receba esta palavra Recibe esta palabra para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Amém. Amén.
Deus é maravilhoso e bendito. Dios maravilloso y bendito. Ele tem uma nova vida para Él ti. tiene una nueva vida para ti. Ele tem a verdade para te revelar. Él tiene la verdad para revelártela. Dissipar toda mentira. Quitar toda mentira. Ele tem um novo caminho. Él tiene un nuevo camino. Jesus Cristo Jesucristo é uma pessoa. es una persona E Ele é este caminho, esta verdade e esta vida. y ella es el camino, es la verdad y es Não la vida. adianta buscar em falsas religiões. No pierda tiempo en falsas religiones. Não adianta tocar em portas No erradas. intente tocar en puertas cerradas. Jesus disse: Eu sou a porta. Jesús dice, yo soy la puerta. Ele é o acesso ao Pai. Él es el acceso al Padre. Não há outro nome. No hay otro nombre. Não adianta botar a sua fé em santos, No intente Poner tirar su fe. poner su fe en santos, em pessoas que passaram aqui nesta en terra, personas que pasaron aquí en esta tierra, fizeram coisas lindas e tremendas para Deus, hicieron cosas lindas y tremendas para Dios, mas são apenas seres humanos. pero son humanos. Não têm poder para salvar, No tienen poder para salvar, para perdoar pecados. para perdonar pecados. Não tem poder para interceder entre Deus e os homens. No tienen poder para interceder entre Dios y los hombres. Não adianta colocar a sua fé em Pedro, Tiago, João, No ponga su fe en Pedro, Santiago, Juan, Maria, María, seja o nome que for. sea el nombre que sea. Somente Jesus Cristo Solamente Jesucristo é o único que morreu na cruz. es el único que murió en la cruz. A Bíblia diz: La Biblia dice, não há outro intercessor entre Deus e os homens. no hay otro intercesor entre el Dios y los hombres. Somente Jesus Cristo. Solamente Jesucristo. Está escrito. Está escrito. A Bíblia é clara La Biblia es clara e a Bíblia liberta, y la Biblia liberta. porque ela é a verdade. Porque es la verdad. E a verdade liberta, Y la verdad liberta. porque a verdade é uma pessoa. Porque la verdad es una persona. Jesus Cristo. Jesucristo. Ele é o caminho e a vida. Él es el camino y la vida. Aleluia. Que o Senhor te abençoe grandemente. Aleluya. Que el Señor te bendiga grandemente. Receba esta palavra com muito amor. Recibe esta palabra con mucho amor. Eu lhe prego a verdade Yo predico la verdad porque lhe amo, porque le amo. porque me preocupo com você, Porque me preocupo por usted. porque tenho um compromisso com esta verdade. Porque tengo un compromiso con esta verdad. A sua vida eterna, Su vida eterna, onde você vai passar a eternidade, donde usted va a pasar la eternidad, depende de estar na verdade ou não estar na verdade. depende de estar en la verdad o no estar en la verdad. Estar no verdadeiro caminho ou não estar no verdadeiro caminho. Estar en el verdadero camino o no estar en el verdadero camino. Receba essas palavras. Recibe esta palabra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Estaremos aqui na próxima semana, Estaremos aquí en la próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. si así el Señor Jesús nos permite. Amém. Santo, 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 santo.